Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na aula de língua portuguesa. Pega o teu caderno, pega o teu lápis, fica atento aí na aula. Se precisar rever alguma coisa, vai lá na plataforma Edu, que pode rever essa aula ou outras também, tá? Fique atento às atividades para poder enviar a resposta aí para o seu professor e também, de repente, aprofundar um pouco mais o conteúdo. Falando em conteúdo, o conteúdo de hoje é um conteúdo que eu particularmente gosto muito, que é a produção de texto e especificamente sobre o gênero microconto. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar alguma vez sobre isso? Então, na aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre as formas de composição de textos ficcionais, especificando para os microcontos, né? Primeiro eu quero perguntar para vocês, o que essa palavrinha lembra vocês aí em casa? Microcontos. Bom, vocês prestaram atenção na aula de língua portuguesa, então contos, vocês sabem que lembra o gênero conto, que é um gênero narrativo, com personagens, conta um fato, não é? Então lembra desse gênero? Então, agora vamos pensar um pouquinho no prefixo micro. O que quer dizer micro, né? Microcomputador. Gente, vocês sabem que os computadores antigos, eles eram enormes, chegavam a ter o tamanho aí de um quarto, né? Então, o microcomputador, ele tem esse nome porque ele foi reduzindo, até chegar no tamaico desses celulares que a gente usa hoje. Por exemplo, o prefixo micro quer dizer pequeno, tá bom? Então, microcontos nada mais é do que um conto pequeno, tá vendo? Mas só isso, professor, um conto pequeno, um conto micro. Nossa, eu acho que ele vai ser um conto muito pequeno. Vamos ver um exemplo, então? Acompanhem aí na tela. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. O título desse microconto é O Dinossauro, de Augusto Monterroso. Gente, acabou o texto. Era só isso. Nossa, um texto tão pequenininho. Micro, não é? Viu? Faz sentido a palavra. É micro, microconto. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Primeiro, você sabe quem acordou? Será que era um menino? Será que era uma menina? Será que ele estava dormindo durante a noite e ele acordou? Ou será que era aquela cochilada após almoço? E esse dinossauro? Será que era um dinossauro de verdade? Será que ele estava lendo um texto lá do Jurassic World, né? Será que era esse texto? Será que é um dinossauro de brinquedo? Ou será que ele tem um bichinho de estimação que o nome dele é dinossauro? Acho que tudo meio que poderia fazer sentido, né? Olha só, gente, todas essas perguntas são aí essenciais para a compreensão desse microconto, tá bom? A essência dele é exatamente aquilo que você, leitor, traz para a interpretação do texto. Olha que interessante. Nós, leitores, temos um papel importantíssimo na leitura desses nanocontos, né? Microcontos, minicontos também, tá bom? A nomenclatura ainda não se decidiu muito bem. Tem várias formas para se referir a essa literatura de ficção, essa microliteratura, tá bom? Então aqui nós podemos ver que tem várias nomenclaturas, mas a ideia é fazer um texto pequenininho, né? Esses textos curtos, eles se tornaram mais expressivos agora com o advento da internet, né? Talvez vocês tenham lembrado, por exemplo, de textinhos bem curtos que a gente publica nas redes sociais. E a ideia é essa mesma, fazer um texto curto, onde o leitor tenha uma participação ativa e onde o leitor complete as informações. Assim, poderá haver várias interpretações de um mesmo texto. Nesse caso, nós poderíamos dizer que um menino acordou durante a noite e viu que o seu dinossauro que ganhou no Natal ainda estava lá. Ou nós poderemos dizer que uma menina que tirou um pequeno cochilo durante a tarde acordou e viu o seu cãozinho dinossauro ao seu lado. Viram só? Então tudo depende de nós, leitores aí, né, gente? Por isso que eu falei que eu gosto bastante. Temos papel importantíssimo nesse estilo de texto. Esse estilo de texto não é novidade, tá? A ideia dele ser um gênero digital e moderno é porque ele vem aí nas últimas produções, né, que têm sido feitas. Isso primeiro porque ele é realmente muito prático, muito rápido, e também porque ele vai trazer uma leitura mais rápida, também mais dinâmica. Então é um texto que se adequa ao leitor moderno também, né, à nossa literatura moderna, tá bom?
De imediato, vamos trazer algumas lembranças. Olha só, a ideia dos mini-contos é usar o menor tamanho possível. Então, o menor número de linhas, a menor quantidade de palavras e o menor número de letras. Aí na internet chamamos de caracteres. Ou seja, fazer um texto curto, certo? Esse texto curto, ele precisa começar, cortar, voltar, terminar. Pronto, ele é bem direto assim, tá bom? Esses textos que nós estamos fazendo na ideia de trazer um mini conto, eles têm uma referência de tamanho um pouquinho antiga. Os jornais, por exemplo, eles já contavam o número de letras que o assinante quer publicar para poder fazer aí o espaço direcionado a um anúncio publicitário, por exemplo. E outra também situação bem recorrente para textos curtos é o uso do Twitter. Isso, o Twitter, porque o Twitter é um formato de rede social e ele vinha com um formato de 140 caracteres, ou seja, você precisava ser bem objetivo, bem conciso, para poder dizer tudo o que você queria com um espaço tão pequeno, né? Esse é o papel do escritor que vai fazer um microconto, que vai fazer um mini conto. Ele precisa dizer o suficiente com a menor quantidade de signos, letras possíveis e, claro, deixar a parte para o leitor complementar, né? Já estão gostando, né, gente? Eu também já gosto. Mini conto, microconto ou nanoconto é uma espécie de conto muito pequeno. Produção esta que tem sido associada ao minimalismo. Dizer muito usando bem pouco. O mini conto apresenta-se com um número mínimo de linhas, de palavras ou de letras, como eu também já tinha ali, né, falado para vocês. Embora a teoria literária ainda não reconheça o mini-conto como gênero literário à parte, a gente já entende ele como gênero digital, tá bom? Nós chamamos de mini-conto, mas a gente precisa diferenciar de conto pequeno, tá bom? Um conto pequeno, ele é um conto menor, né? Mas o mini, o micro, o nano, ele é muito pequeno, tá bom? No mini-conto, muito mais importante que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas e entender a história por trás daquela história escrita. O número de letras é muito importante, mas ele não é rígido, normalmente sendo atribuído pelos autores organizadores de determinada antologia e naturalmente divulgado pela mesma. Por exemplo, Marcelino Freire publicou em 2004 a obra Os 100 Menores Contos do Século, em que desafiou 100 escritores a produzir contos com no máximo 50 letras, por exemplo, né? Talvez você aí em casa esteja pensando assim, ó. Ai, que interessante, vou escrever 1, 2 linhas e já sou um escritor, já serei um produtor. Esse é o início, mas não é apenas isso que é necessário. É necessário, claro, trazer uma literatura curta, mas uma literatura que também seduza o meu leitor, que ele queira ler, que ele também queira mostrar para os outros o que você esqueceu. Então, o que você escreveu, desculpa. E, claro, tem que ser um bom texto, né, para isso acontecer, tá bom? Uma das definições de microconto estabelece um limite de 150 caracteres, né? Então, ali é bem parecido do Twitter mesmo, como eu iniciei explicando aí para vocês, certo? Os microcontos, eles vêm aí ao encontro das ideias de Ítalo Calvino. Para ele, a rapidez permite poupar o leitor de determinados detalhes em favor do ritmo da narrativa. E o nó de uma rede de correlações invisíveis no texto e a ferramenta essencial para a continuidade da narrativa, né? É esse nó, aliás, que faz essas correlações, tá? Permitindo que o leitor transite com maior naturalidade entre as ideias contidas na história, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, né, de microcontos? Olha só, esse é do Edson Rossato. Acabou a tinta azul, e agora? Ao fim do temporal, o povo contemplou um arco-íris de 6 cores. Acabou, gente. É só isso. Vamos lá, leitores ativos. Acabou a tinta azul. Quem estaria pintando, né? Nós já imaginamos uma pintura, então vamos lá. Seria Deus ao fazer o arco-íris? Seria alguém pintando mesmo numa atividade escolar e acabou a tinta azul e ele fez um arco-íris apenas de 6 cores para que as pessoas pudessem apreciar, não é? Olha que interessante. Ali a gente tem interpretações variadas. Outro exemplo. Só tira o dedo da boca para furar seus olhos, disse o Santiago Massarian.
Olha só, gente, tão curtinho, né? Não tem título, não aconteceu ali uma pontuação. Ele fez realmente uma frase bem curta e a gente vê ali a mensagem sugerida. Do que ele está falando, né, ali? Que situação levou a essa produção? Já surgem várias hipóteses, né? Vamos lá, vamos analisar. Os personagens, eles são implícitos. A identificação fica a nosso critério. Pra gente dizer se é um homem, se é uma mulher, né? A ação ali que está acontecendo é um diálogo de apenas uma fala. Então a gente não sabe ali o que está acontecendo de fato, se é uma discussão entre irmãos, se é uma pessoa falando com a outra pessoa, né? A pessoa está com o dedo na boca, então eu não sei se de repente é alguém que foi ao dentista e aí o outro está falando alguma coisa e ele produziu essa palavra. Eu não sei de repente se é uma criança que tem o hábito de chupar o dedo e aí alguém falou alguma coisa e ela também respondeu de modo ríspido. São hipóteses, né? O espaço, nesse mini conto, ele foi irrelevante, não interferiu. O tempo é o presente, a gente vê que ele diz para furar seus olhos. Eu só tiro, que é presente, para furar seus olhos. Então, ele está falando de uma ação presente, tá? Ali, gente, mais uma. Mãos dadas pelas ruas, ele conduzido por ela. Coração apertado pela separação. Primeiro dia de aula, do Edson Rossato novamente. Inclusive, gente, para vocês acompanharem mais, ele fez várias publicações sobre como fazer mini contos aí, tá bom? Nós temos ali os personagens implícitos, a ação. Ele, quando escreveu, disse que pensou numa mãe conduzindo um filho, mas ele também relata que encontrou uma jovem que imaginou que nessa cena fosse uma namorada que estivesse conduzindo um namorado que teve algum problema de volta à escola. E aí ele achou interessante, porque quando ele leu, ele viu que poderia ser interpretado dessa forma assim. O espaço é o caminho da escola, o tempo é o presente, o narrador ali, ele ocorre em terceira pessoa, tá? Gente, então agora vamos fazer uma questão múltiplo sorriso, tá? Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade, só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. Olhou com mais vagar. Na luz do fim da tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas, em todas elas. Lá estava o seu sorriso, um pouco distorcido, é verdade, mas sorrindo. Estão vendo? Diria às amigas se estivessem por perto. Eu não estou só. Terminou ali, o texto é apenas isso, e ele, apesar de ser pequeno, diz muito, né? A autora Heloísa Seixas dedica uma parte de sua obra à escrita de microcontos, do qual o exemplo, né, é o texto acima. Ainda que de caráter narrativo, podemos afirmar que a narrativa nos conduz a uma reflexão, que se traduz, aí nós temos as opções, na impossibilidade de ser feliz em meio à solidão, ela não falou disso, inclusive ela diz que não está só, na dificuldade de se manter fiel aos seus ideais, o texto também não aborda isso, na difícil conciliação entre opiniões distintas, afastando as amizades. Realmente temos opiniões distintas entre elas e as amigas, mas quando diz afastando as amizades, não parece, né? Ela diz apenas, não parece que isso ocorre, ela diz apenas que as amigas não estão ali, não que as amizades acabaram. O nosso gabarito é a letra D, na tentativa de driblar aí a solidão, criando situações melancólicas, né? Situações em que ela vê ela mesma nas bolinhas de Natal, dizendo que ela faz companhia assim, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Para rever e aprofundar um pouco mais, visitem a plataforma Eduque.